E aí, galera? Partiu um outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre o porquê que eu não sou um negro marxista. Entendeu? Então aí muitos seguidores aí, né? Tem uns até que me criticam pelo fato, nossa, mas como pode você não ser um negro marxista? Parece que no Brasil, né, se você for negro, é uma obrigação você ser marxista, como se o sujeito negro não existisse de forma dicotomizada da filosofia marxista, da sociologia marxista. Mas a grande verdade, gente, é que nós negros criamos consciência não foi com o marxismo. Existiram correntes filosóficas, né, ao longo do processo da história, que eram dos negros e não estavam associados ao marxismo. Eu posso aí citar vários líderes negros que não eram marxistas. Inclusive, assim, nossa, nas redes sociais você vê muitas pessoas utilizando a figura de Malcolm X conjugada com a figura do Che Guevara, como se Malcolm X ele fosse marxista, entendeu? Primeiramente que Malcolm X nem marxista ele era nacionalista. Malcolm X ele era extremamente religioso, ele era islâmico, né? Martin Luther King ele era cristão, né, protestante. Marcus Garvey também era cristão, entendeu? Então, a mentalidade marxista ela é bastante diferente da mentalidade negra, né, do movimento negro. Então, tem pessoa assim que faz assim mais associações assim meia louca, entendeu? Só para você ter uma ideia, durante o movimento iluminista existiram iluministas negros que lutavam contra a colonização, a exploração da África e tudo mais. Até a própria Revolução Haitiana, ela foi inspirada nesses iluministas negros, né? Então, como é que se diz? Existe movimento negro fora, tá bom? Do esquerdismo, e mesmo porque eu não concordo com várias vertentes do movimento negro, né? A começar, ah, aí tem, como é que se diz, ah, várias figuras aí na internet aí que se dizem representantes do movimento negro e acaba conjugando o movimento negro com o marxismo. Primeiramente, gente, o marxismo ele não é religioso, tá bom? O movimento negro ele já nasceu de uma vertente religiosa, porque eles se espelhavam ah, ah, nos povos judeus, entendeu? Então os povos judeus eles eram unidos porque tinha o judaísmo, né? E tudo mais. Então, como é que se diz? Os negros eles se espelhavam muito nos povos judeus pelo fato da história dos judeus serem bem semelhante da história dos negros. Na questão da diáspora, né? Que pegaram ali os negros do território africano e espalharam ele por toda parte do planeta, né? Então os negros nas Américas, em outros lugares, se sentiam como se estivesse no exílio, tá? Então muitos dos líderes negros, isso inclui Marcus Garvey também, eles eram nacionalistas e não tem nada absolutamente assim muita coisa com marxismo, tá bom? Aliás, até temos uma experiência bastante traumática com marxismo quando se trata do marxismo na Etiópia, né? Mas isso daí é uma história que eu vou contar daqui a pouco. Primeiramente, é sempre o mesmo discurso, né? Desses marxistas negros. Primeiro vamos defender o Lula, né? Aí depois vamos
encher aqueles jargões por causa da família tem que ser destruída, viva o feminismo e também tem, como é que se diz, a diversidade de gênero. Cara, esse papo tá um cu, entendeu? Agora você vai ver o caso de Ibrahim Traoré, né? Muitos negros esquerdistas estavam chamando ele de Che Guevara africano, entendeu? Aí o que que o Che Guevara africano ele fez? A primeira coisa que ele proibiu, né, em Burkina Faso, foi a relação homossexual. Galera, em Burkina Faso não é permitido você ter relações sexuais. Ó, oh, pobre coitadinha dessa esquerda, já que ela era tão a favor da diversidade de gênero, blá blá e pererê, pandura. Aí eu vi crítica assim do tipo, ele é contra o colonialismo, mas não faz qualquer como é que se diz, mas não é contra o patriarcalismo. Então esse discurso do marxismo negro, ele se tornou assim jargão, entendeu, cara? Que nem tem a ver com marxismo, se você que nem tem a ver com o movimento negro, se você for estudar as lideranças do movimento negro. O próprio Martin Luther King, ele defendia a família, tá bom, gente? Então, quando você vê aquele discurso célebre de Martin Luther King, né? I have a dream, eu tive um sonho. Ali você vai ver ali elementos da sociedade como padres, pastores, rabinos, pessoas da religião muçulmana, porque era isso que Martin Luther King ele queria agregar. Ele não queria destruir a família como um movimento petista, né? Ele teima em fazer, primeiramente, que família não é nem construção social, tá bom? Qualquer um que venha estudar o processo de evolução da espécie humana nota que, tipo assim, né, outros animais, quando nascem, né, por exemplo, o viado, né, ele nasce ali, a mãe, ela dá à luz, o viadinho, ele tem alguns minutos para ficar de pé. Caso ele não fique de pé, a mãe abandona, entendeu? Então, aqui no mundo animal, a família em si ela não existe, entendeu? O macho lá, o viado macho, traça a fêmea, a fêmea viado lá, tem lá o filho e joga lá, entendeu? Então na espécie humana isso daí não existe. Primeiramente que nossa biologia é extremamente complexa, tá bom? Só para você ter uma ideia, o nosso sistema nervoso central, ele demora muito tempo para amadurecer. Uma criança, para ela ficar de pé e começar a andar, aí vai ser cerca de 1 ano e 6 meses, por aí, entendeu? Aí que o próprio lobo pré-frontal, ele demora para amadurecer, vai amadurecer aí por volta dos 24 anos. Isso explica por que a gente vivemos com o pai e a mãe durante tanto tempo. Então, gente, família não é construção social, tá? É uma expressão biológica da própria espécie humana para manter a espécie, tá? Até o Martin Luther King, né, ele falava bastante sobre a importância da família como base moral, espiritual e social da vida. Para ele, a família era um pilar fundamental na luta pelos direitos civis, porque eram dentro dela que se transmitiam os valores de dignidade, amor, fé e resistência. Entendeu? Agora o pessoal me vem com essa experiência marxista, tem até um tal aí de Jones Manuel e agora Chavoso da USP, entendeu? E é porque devemos colocar o socialismo. Tantos países da África, meu amigo, que tipo assim, tá tendo a sua economia erguida e não são socialistas. Um exemplo assim clássico, eu posso mencionar Botsuana. É um país que tem uma economia que está crescendo bastante. Um outro país é Seychelles, né? Seychelles
ele tem um IDH superior ao do Brasil. Ilhas Maurícias também, entendeu? E graças a Deus, o socialismo não foi imposto na África do Sul. Senão a África do Sul nem sequer estaria fazendo parte do BRICS. Porque aonde o socialismo ele pisa, cara, em grama onde o socialismo ele pisa, não cresce mais nada, entendeu? Então, aí esses negros que falam de socialismo, eles deveriam estudar um pouco mais de história. História principalmente da África, meu amigo. Que tal falarmos um pouco sobre a experiência do socialismo na Etiópia? Bacana, não? O socialismo na Etiópia refere-se ao período que o país foi governado pelo regime marxista-leninista, né, leninista do Derg, entre 1974 e 1991. O Derg adotou o marxismo-leninismo alinhando-se à União Soviética e a outros países do bloco socialista. Meu amigo, durante esse governo houve tanta perseguição, meu amigo. Tantas pessoas foram mortas, torturadas durante o governo do Derg, meu amigo. Não era permitido liberdade de expressão, há casos até de violência sexual, né, durante principalmente a fase do terror, né, entre 1977 e 1978, né, a campanha de repressão à oposição. E é sempre aquele mesmo método que o socialismo ele usa, entendeu? Você extingue a oposição. Você não quer dialogar com a oposição. No marxismo, você não dialoga com a oposição. Então, em qualquer regime marxista, tá bom? Martin Luther King ele teria sido perseguido e morto, tá bom? Então não tem como você ser marxista e tipo assim, e gostar das ideias de Martin Luther King, porque Martin Luther King ele fez duras críticas ao marxismo, né? E sem falar também no período da fome que assolou a Etiópia, né? Que vai da década de 80, aquelas cenas horríveis que você vê na TV, né, da década de 80, aquelas crianças magrelas, né, faminta, só osso e pele, entendeu? Então aquilo lá foi marxismo, meu amigo. Acredita-se que morreram de fome ali, naquela brincadeirinha, de 400 mil a 1 milhão de pessoas. O que foi? Né? O que foi? Galera, o governo bloqueou deliberadamente ajuda alimentar em áreas controladas por rebeldes para enfraquecer. Então eu não queria, né, que ninguém se rebelasse contra o governo marxista. Então eu cortei o suprimento de alimento. E as pessoas morreram ali, meu amigo. E tem ali aquelas cenas horríveis daquelas crianças passando fome, magrela, e o cara ainda me vem. Tem gente que me vem me perguntar por que eu não sou um negro marxista. Ora, porque eu estudei história da África. Estudei história da Etiópia. Entendeu? E é por isso que eu não sou um negro marxista. E é interessante notar, né, que o governo da Etiópia se declarou República Democrática Popular da Etiópia. Democrática! Aquela porra é democrática onde? Mas é sempre a mesma estratégia desses marxistas. Se autodeclararem democratas. Isso é um governo democrático. Então, se você for ver, até no tempo de hoje lá, o Nicolás Maduro está falando que o governo dele é uma democracia, né? Por exemplo, o governo Lula, ele diz que o governo dele é uma democracia, né? Que interessante, né? E não é porcaria nenhuma de democracia, né? O próprio juiz do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele diz que luta por democracia. Eu não vejo democracia nenhuma ali. Vejo mandonismo
arbitrário, daquela forma, daquele jeito ali, eles sempre se falam que é democracia. Até em Cuba, se você for em Cuba, o pessoal fala que estamos vivendo numa democracia, entendeu? Então, o governo socialista, né, da Etiópia se chamava República Democrática Popular da Etiópia, né? Matou um monte de pessoa, né, como sempre. A estratégia, né, de fazer matar de fome foi a mesma estratégia feita por Stalin, né, durante a introdução do governo socialista. A estratégia dos caras é sempre a mesma. Ah, mas porque a população quer um governo socialista. Meu amigo, a população ela não quer governo socialista nenhum. Entendeu? Se você for ver em Cuba, por exemplo, ali é uma elite pequena que se beneficia com o socialismo. O resto tá tudo, como é que se diz, em condições de fome. Não tem condições boas de emprego, de alimentação, de saúde. A mesma coisa na Venezuela. Aí tem gente que me pergunta o porquê que eu não sou negro socialista. Ora porra, né? Como dizia Olavo de Carvalho. Mas é lógico, meu amigo. Eu estudei a história da Etiópia, entendeu? Quando o governo socialista se estabeleceu na Etiópia. E eu sei que esse governo aí, petista, é um baita de um mentiroso do caralho, entendeu? Só por causa disso. E outra coisa também, o PT, eu sou negro, o PT ele nunca fez nada por mim. Absolutamente nada por mim. Tudo que eu consegui até hoje foi por via do meu esforço pessoal, entendeu? Então desejo que a África cresça, sim, desejo que a África cresça economicamente, desejo que os negros ascendem socialmente na sociedade, desejo que os negros possuam uma boa educação, uma boa alimentação, acesso à saúde, mas não acredito que é por via do socialismo, porque o socialismo nunca funcionou e nem vai funcionar em lugar nenhum. E é por isso que eu não sou um negro socialista, tá bom? Tá, você pode me classificar como negro panafricanista, entendeu? Tem muita influência do panafricanismo e acredito que o que Ibrahim Traoré ele tá fazendo em Burkina Faso é incrível, cara. Tipo assim, show de bola. Eu bato palma para aquele negão. O negão é foda, entendeu? Mas tem que ser tudo por via da economia, por vias legais, entendeu? Então, não acredito aí nesses pseudos pensadores como Chavoso da USP, né? Jones Manuel, entendeu? Eles não representam o pensamento negro, entendeu? Não representa o pensamento negro. Eles estão pensando de forma marxista. Então você faça a dicotomia entre marxismo e movimento negro. Tá bom, galera? Esse é o vídeo por hoje. O vídeo foi sobre o porquê eu não sou um negro marxista. Expliquei a história da Etiópia para mim, tipo assim, dá um Google aí, ver aí as imagens aí das crianças morrendo de fome na Etiópia, tá bom? O governo ele bloqueou deliberadamente a ajuda alimentar em áreas para ter controle sobre aquela região e não ter qualquer levante contra o governo marxista. Galera, isso é tudo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu like aí, inscreve no canal, galera, para dar aquele up, aí ter mais inscritos e tudo mais, entendeu? Eu sou o Zion e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.